Eu te usei. 3 palavras que destruíram Marina. Ele a conquistou, ganhou sua confiança, roubou seu coração, só para chegar até a milionária. Mas quem foi pisoteada vai mostrar do que é capaz. Marina nunca imaginou que aquele dia mudaria sua vida para sempre. Enquanto esfregava o chão de mármore da mansão, suas mãos tremiam dentro das luvas amarelas. Não de cansaço, mas porque ele estava ali. Ricardo. O homem que tinha entrado na sua vida como um furacão 3 meses atrás e virado tudo de cabeça para baixo. O homem que a fazia acreditar que o amor verdadeiro existia mesmo para gente como ela. O que Marina não sabia era que cada sorriso dele tinha sido calculado. Cada palavra, ensaiada. Cada promessa, uma mentira cuidadosamente construída. E naquele momento, enquanto ela limpava o salão para a festa da patroa, Ricardo estava no andar de cima colocando em prática a fase final de um plano que começara muito antes de ele sequer saber o nome dela. Marina era apenas um degrau, uma escada humana, um meio para chegar até o verdadeiro prêmio, e ela não fazia a menor ideia. Amanhã tinha começado como todas as outras. Marina chegou à mansão antes das 7, usando o uniforme simples que contrastava brutalmente com o luxo ao seu redor. Isabela, a dona da casa, era apenas 3 anos mais velha que ela, mas vivia em um mundo completamente diferente. Enquanto Marina acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus, Isabela acordava em lençóis de seda importados e decidia qual de seus 5 carros usaria naquele dia. Mas Marina nunca sentiu inveja, apenas admiração respeitosa. Isabela sempre foi gentil com ela. Tratava as funcionárias com dignidade, lembrava dos aniversários, perguntava sobre suas famílias. Era o tipo de patroa que fazia Marina trabalhar com orgulho, dando o seu melhor em cada cômodo daquela casa enorme. Bom dia, Marina. A voz de Carmen ecoou pela cozinha. A amiga trabalhava como auxiliar de cozinha, e era a única pessoa em quem Marina realmente confiava ali dentro. Bom dia, Carmen. Marina sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Ultimamente estava diferente, mais distante, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Carmen percebeu na hora. Menina, você está com aquela cara de quem passou a noite acordada pensando nele de novo. Marina sentiu o rosto esquentar. Não conseguia esconder nada da amiga. Carmen, eu acho que estou apaixonada de verdade. É diferente de tudo que já senti. Marina. Carmen segurou as mãos da amiga com força, os olhos cheios de preocupação. Eu preciso te falar uma coisa. Esse Ricardo tem algo nele que não me desce. O jeito que ele apareceu do nada, sempre por aqui perto, sempre tão interessado em saber tudo sobre a casa, sobre a dona Isabela. Você está com ciúmes porque finalmente alguém me olha com carinho? Marina puxou as mãos de volta, magoada. Eu sei que sou só uma faxineira, Carmen. Eu sei que não tenho estudo, não tenho dinheiro, não tenho nada para oferecer. Mas ele me faz sentir especial. Ele me faz sentir que eu valho alguma coisa. As palavras saíram embargadas. Marina virou o rosto para esconder as lágrimas que ameaçavam cair. Carmen suspirou fundo. Você vale muito, Marina. Vale muito mais do que qualquer homem bonito que aparece fazendo promessas. Só estou te pedindo para ter cuidado, para prestar atenção. Às vezes as coisas são boas demais para ser verdade porque simplesmente não são verdade. Mas Marina não queria ouvir. Não aquela manhã. Não quando Ricardo tinha mandado mensagem dizendo que passaria por lá mais tarde, que tinha uma surpresa para ela. Não quando finalmente sentia que a vida estava começando a fazer sentido. 3 meses atrás, Marina estava voltando do trabalho quando a alça da sua bolsa velha arrebentou na calçada. Tudo se espalhou pelo chão. Documentos, moedas, o batom barato que ela usava apenas em ocasiões especiais. Foi quando ele apareceu. Ricardo. Elegante mesmo, vestindo roupas casuais. Sorriso gentil. Olhos que pareciam realmente ver ela, não apenas através dela como a maioria das pessoas fazia. Ele a ajudou a recolher tudo, insistiu em comprar uma bolsa nova para ela, disse que não aceitaria não como resposta. Marina tinha recusado, envergonhada. Mas ele insistiu de um jeito tão doce, tão genuíno, que ela acabou aceitando um café. Só um café. Nada demais. Foi nesse café que ela contou sobre seu trabalho, sobre a mansão, sobre Isabela,
a patroa incrível que tinha apenas 26 anos e já comandava 3 empresas. Sobre como era surreal trabalhar em um lugar tão luxuoso, tão diferente da sua realidade. Ricardo tinha escutado tudo com atenção. Fez perguntas. Pareceu genuinamente interessado não apenas nela, mas em cada detalhe da sua vida. Marina sentiu que tinha encontrado alguém especial, alguém que a via como ser humano, não como a menina invisível que limpava os chãos dos outros. Depois daquele dia, Ricardo começou a aparecer. Estava passando por aqui, ele dizia. Ou estava com saudade. Trazia flores baratas que para Marina valiam mais que rosas importadas. Levava ela para comer pastel na feira. Segurava sua mão em público sem vergonha. Dizia que ela era linda, que era especial, que ele tinha sorte de tê-la encontrado. Pela primeira vez na vida, Marina se sentiu escolhida. O que ela não sabia era que cada encontro tinha sido cuidadosamente planejado, que a bolsa não tinha arrebentado por acidente, que Ricardo tinha pago alguém para cortar a alça na hora certa, que ele tinha estudado a rotina dela durante semanas antes de fazer o primeiro contato. Marina era o alvo perfeito. Jovem, sozinha, carente de afeto, trabalhando em uma mansão de milionária. Exatamente o que Ricardo precisava. Naquela manhã, enquanto Marina organizava os arranjos de flores para a festa da noite, Isabela desceu as escadas. Estava radiante, usando um vestido elegante mas discreto, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Marina, está tudo lindo. Isabela sorriu, observando a decoração. Você tem um talento incrível para essas coisas. Marina sentiu o peito aquecer com o elogio. Obrigada, dona Isabela. Eu só quero que tudo fique perfeito para a senhora. Por favor, já te pedi para me chamar só de Isabela. A jovem milionária se aproximou, os olhos brilhando. E eu queria te contar uma coisa. Conheci alguém. Marina largou o vaso de flores que estava ajeitando. Sério? Que incrível. Ele é diferente de todos os homens que já conheci. Isabela tinha aquele brilho no olhar que Marina conhecia bem. O brilho de quem estava caindo de cabeça. Não está atrás do meu dinheiro, sabe? Ele mal sabe o que eu faço. Conheci ele de um jeito tão casual, tão natural. Pela primeira vez sinto que alguém está interessado em mim, não no meu sobrenome ou na minha conta bancária. Marina sorriu, genuinamente feliz pela patroa. Eu sei como é esse sentimento. Também conheci alguém recentemente. Alguém que me faz sentir especial pela primeira vez. Que coincidência. Isabela deu uma risada leve. Parece que o amor está no ar nessa casa. Você vai trazê-lo na festa hoje? Ele disse que ia dar uma passada aqui mais tarde, então talvez... Marina parou no meio da frase, o coração disparando. Ricardo tinha dito que queria conhecer onde ela trabalhava. Mas será que era apropriado? Será que Isabela não ia achar estranho? Pode trazer sim, Isabela incentivou. Quero conhecer esse homem sortudo que conquistou o coração da minha melhor funcionária. O coração de Marina se encheu de gratidão. Isabela realmente era especial. Tratava ela como igual, não como subordinada. Estava genuinamente interessada na sua felicidade. Se ao menos Marina soubesse que o alguém diferente que Isabela tinha conhecido era exatamente a mesma pessoa que tinha conquistado o coração dela. Se ao menos ela soubesse que Ricardo tinha planejado cada passo. Que tinha usado as informações que ela ingenuamente compartilhou para criar o encontro casual perfeito com Isabela. Que tinha estudado os lugares que a jovem milionária frequentava, os gostos dela, as vulnerabilidades dela. Se ao menos Marina soubesse que enquanto ela limpava aquela mansão, sonhando com um futuro ao lado de Ricardo, ele estava nos andares de cima, conquistando a confiança da mulher que tinha tudo o que ele realmente queria. Dinheiro, poder, acesso. Marina era apenas a chave que abriu a porta. A tarde passou rápido. Marina trabalhou incansavelmente para deixar tudo perfeito. A festa seria pequena, apenas alguns amigos próximos de Isabela. Mas cada detalhe precisava estar impecável. Enquanto ajeitava as últimas almofadas do sofá, ouviu a voz dele. Oi, amor. Marina girou nos calcanhares, o coração disparando. Ricardo estava na entrada do salão, lindo como sempre. Ele abriu os braços e ela correu para ele, esquecendo por um momento onde estava, quem era, que aquele não era seu lugar.
Você veio! Marina afundou o rosto no peito dele, respirando o perfume caro que ela não sabia que tinha sido comprado com dinheiro desviado de outras vítimas. Prometi que viria. Ricardo afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. O gesto tão terno que Marina sentiu os olhos arderem. Queria ver você. E conhecer esse lugar incrível onde você trabalha. Os olhos dele, no entanto, não estavam em Marina. Estavam vasculhando cada canto da mansão. Calculando. Avaliando. Planejando. Marina? A voz de Isabela veio da escada. Esse é seu namorado? Marina se afastou de Ricardo de repente tímida. Sim, dona Isabela. Esse é o Ricardo. E então aconteceu algo que Marina não esperava. O sorriso de Isabela congelou. Os olhos se arregalaram. O rosto perdeu toda a cor. Ricardo? A voz dela saiu trêmula, incrédula. Ricardo virou devagar e Marina viu seu rosto mudar. Ele fingiu surpresa perfeita, como um ator premiado entrando em cena. Isabela? Ele levou a mão ao peito, boca aberta. Não acredito. Você trabalha aqui? Marina olhou de um para o outro, confusa. Vocês se conhecem? Isabela desceu os degraus lentamente, como se estivesse em transe. Nós nos conhecemos tem algumas semanas. Mas eu não sabia que você conhecia a Marina. Você não me disse que... Eu não fazia ideia que a Marina trabalhava aqui. Ricardo interrompeu, a voz cheia de surpresa convincente. Que coincidência incrível! Marina, você nunca me disse o nome completo da sua patroa. Marina sentiu o chão fugir dos pés. Aquilo não podia estar acontecendo. Não podia ser verdade. Espera! Ela conseguiu sussurrar, a voz saindo rouca. Vocês se conhecem? Como? Ricardo passou a mão pelo cabelo, fazendo aquele gesto que Marina achava tão charmoso. Isabela e eu nos conhecemos em um café há algumas semanas. Conversamos, trocamos números. Temos saído para conversar. Mas eu juro, Marina, eu não tinha ideia de que vocês se conheciam. Não tinha ideia de que ela era sua patroa. As palavras eram perfeitas. A performance, impecável. Mas Carmen, que observava tudo da porta da cozinha, viu o que ninguém mais viu. O brilho de triunfo nos olhos de Ricardo. O sorriso mínimo que ele escondeu quando virou o rosto. A forma como seus olhos ficaram em Isabela um segundo a mais do que deveriam. E Carmen soube, com uma certeza que gelou seu sangue. Aquilo não era coincidência. Era um plano. E Marina, sua doce e inocente amiga, era apenas uma peça sendo movida em um tabuleiro que ela nem sabia que existia. O silêncio que tomou conta do salão era ensurdecedor. Marina sentia o sangue pulsando nos ouvidos, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Ela olhava de Ricardo para Isabela, de Isabela para Ricardo, tentando entender o que estava acontecendo, tentando processar aquela informação que simplesmente não fazia sentido. Algumas semanas, a voz de Marina saiu fraca, quebradiça. Vocês se conhecem há algumas semanas? Ricardo se aproximou dela, as mãos estendidas como se fossem acalmá-la. Marina, o amor, eu sei que parece estranho, mas é apenas uma coincidência. Eu conheci Isabela casualmente, conversamos algumas vezes. Nada demais. Você é a pessoa especial na minha vida. Mas havia algo na forma como ele disse aquelas palavras. Algo mecânico, ensaiado. Marina tinha ouvido ele dizer, você é especial, tantas vezes nos últimos 3 meses, que conhecia cada inflexão, cada pausa, cada entonação. E desta vez, pela primeira vez, soou falso. Isabela desceu o último degrau, o rosto ainda pálido. Marina, eu não sabia. Ele nunca mencionou você. Nós apenas conversamos sobre negócios, sobre a vida. Ele parecia tão interessado em conhecer meu trabalho, minhas empresas. Minhas empresas! As palavras ecoaram na cabeça de Marina como um sino de alarme. Foi nesse momento que tudo começou a se encaixar. As perguntas constantes de Ricardo sobre onde ela trabalhava. Os detalhes que ele queria saber sobre Isabela. As vezes que ele casualmente aparecia perto da mansão. A forma como seus olhos brilhavam quando Marina mencionava quanto dinheiro a patroa tinha, quantas empresas comandava, quantos investimentos fazia. Marina tinha atribuído tudo ao interesse genuíno dele pela vida dela. Mas, e se... Não. Marina balançou a cabeça, afastando o pensamento.
Não podia ser. Ricardo a amava. Ele tinha dito, tinha mostrado, tinha feito ela se sentir importante pela primeira vez na vida. Marina, vamos conversar lá fora. Ricardo tentou pegar no braço dela, mas Marina se afastou. Não. A palavra saiu mais firme do que ela esperava. Não. A gente conversa aqui mesmo. Na frente da dona Isabela, já que aparentemente vocês também têm algo para conversar. Isabela deu um passo à frente, os olhos marejados. Marina, eu nunca quis magoar você. Se eu soubesse que vocês estavam juntos, jamais teria... Jamais teria o quê? Marina interrompeu, e pela primeira vez na vida sentiu raiva verdadeira subindo pelo peito. Não raiva de Isabela. Raiva da situação, do universo. De si mesma por ter sido tão ingênua. Jamais teria conversado com ele? Jamais teria dado atenção? Ou jamais teria caído na mesma história que eu caí? As palavras saíram como flechas, e Marina viu Isabela recuar, ferida. Marina, você está exagerando. Ricardo riu, mas o som saiu forçado. Está fazendo tempestade em copo d'água. Eu conheço muitas pessoas. Converso com muitas pessoas. Isso não significa nada. Então por que você nunca mencionou? Marina se virou para ele, as lágrimas finalmente caindo. Por que em 3 meses você nunca disse: "Ah, conheci uma empresária incrível no café, conversamos bastante"? Por que você escondeu? Ricardo abriu a boca, mas pela primeira vez não tinha resposta pronta. Foi Carmen quem quebrou o silêncio. Ela tinha saído da cozinha e estava parada na porta, os braços cruzados, o olhar duro fixo em Ricardo, porque ele sabia exatamente o que estava fazendo. A voz de Carmen era fria como gelo. Marina, acorda. Isso não é coincidência. Ele te procurou de propósito. Te escolheu de propósito. Porque você trabalhava aqui. Porque você tinha acesso a ela. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não. Carmen, não diz isso. Marina, olha para ele. Carmen apontou para Ricardo. Olha para a cara dele agora. Ele não está te olhando. Ele está olhando para ela. Sempre esteve. E era verdade. Naquele momento, os olhos de Ricardo estavam fixos em Isabela. Não com amor, mas com algo que Marina não conseguia identificar. Algo calculista. Predatório. Vocês estão loucas. Ricardo riu, mas o som saiu nervoso. Carmen, você sempre teve ciúmes da Marina. Sempre quis colocar ela contra mim. E agora está aproveitando essa situação ridícula para plantar dúvidas na cabeça dela. Ridícula? Isabela finalmente encontrou sua voz. Ela deu um passo à frente, e pela primeira vez Marina viu a mulher de negócios emergir por trás da jovem vulnerável. Você acha ridículo 2 mulheres descobrirem que estão sendo manipuladas pelo mesmo homem? Ninguém está sendo manipulado. Ricardo ergueu as mãos, a frustração clara na voz. Vocês estão inventando uma teoria da conspiração por causa de uma coincidência boba. Sim, eu conheci as 2. Sim, conversei com as 2. Mas isso não significa que eu estava tramando algo. Pelo amor de Deus, vocês acham que eu sou algum tipo de vilão de filme? As palavras eram boas. A performance, convincente. Se Marina não conhecesse tão bem cada gesto dele, cada expressão, talvez ela acreditasse. Mas ela conhecia. E pela primeira vez, viu as rachaduras na máscara. Quando você me encontrou, Marina começou, a voz trêmula, mas determinada. Naquele dia que minha bolsa arrebentou. Você apareceu do nada, me ajudou, insistiu em me conhecer melhor. Você disse que foi o destino. Ricardo sorriu, aquele sorriso que costumava derreter o coração dela. E foi, amor. Foi o destino nos colocando no mesmo caminho. Mas aquele não era o seu caminho. Marina limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão. Você disse que estava voltando do trabalho. Mas trabalhava onde, Ricardo? Você nunca me disse direito. Sempre desconversava. Sempre mudava de assunto. Ela viu o corpo dele ficar tenso. Apenas por 1 segundo. Mas foi o suficiente. E aquele café onde você conheceu a dona Isabela? Marina continuou, cada palavra doendo como vidro na garganta. Fica exatamente na rua do escritório dela. Você não sabia disso? Que coincidência, não é? De todas as cafeterias da cidade, você escolheu exatamente aquela. E de todas as mulheres no mundo, você casualmente conversou com a dona da mansão onde eu trabalho. O silêncio voltou a cair sobre o salão.
Isabela estava olhando para Ricardo com uma expressão de horror crescente. Marina viu quando a ficha caiu para a patroa. Quando ela entendeu. Quando todas as peças se encaixaram. Você perguntou sobre minhas empresas, Isabela sussurrou, a voz saindo rouca. Sobre meus investimentos, sobre minhas contas bancárias. Disse que era porque tinha interesse em negócios, que queria aprender. Mas não era isso, era. Ricardo riu, mas o som saiu desesperado. Isabela, não escuta isso. Elas estão paranoicas. Vocês duas estão se alimentando das inseguranças uma da outra. Eu te contei sobre meu pai. Marina continuou, e agora as lágrimas caíam livremente. Te contei que ele me abandonou quando eu era criança, que minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos, que eu cresci sozinha, sem ninguém. E você disse que ia cuidar de mim, que ia ser a família que eu nunca tive. Você disse que eu finalmente tinha alguém. As palavras saíam entrecortadas pelos soluços. Marina não conseguia mais segurar. Não conseguia mais fingir que estava bem. Porque não estava. Estava se despedaçando ali mesmo, na frente de todos. Marina. Ricardo tentou se aproximar novamente, mas Carmen se colocou entre eles. Não encosta nela, Carmen rosnou. E Marina nunca tinha visto a amiga tão séria. Você já fez estrago suficiente. Estrago? Ricardo riu com amargura. Eu amei ela. Eu ainda amo. Mas vocês estão transformando isso em algo que não é. Então olha nos olhos dela, Isabela disse, a voz firme agora. Olha nos olhos da Marina e jura. Jura que você não me procurou de propósito. Jura que não pesquisou sobre mim antes de casualmente aparecer naquele café. Jura que não escolheu a Marina porque ela trabalhava para mim. Ricardo ficou em silêncio. Foi esse silêncio que destruiu qualquer esperança que Marina ainda tinha. Porque um homem inocente teria jurado na hora. Teria olhado nos olhos dela e dito a verdade sem hesitação. Mas Ricardo apenas ficou ali, parado, o rosto sem expressão. E naquele silêncio, Marina ouviu todas as respostas que precisava. Eu te amei, Marina sussurrou, a voz quebrada. Eu te amei de verdade. Acreditei em cada palavra. Em cada promessa. Você me fez sentir que eu valia alguma coisa. Pela primeira vez na minha vida, alguém me olhava como se eu importasse. Marina, Ricardo finalmente falou, mas ela levantou a mão. Não. Marina balançou a cabeça, as lágrimas caindo no chão de mármore que ela tinha limpado com tanto cuidado mais cedo. Não diz mais nada. Porque qualquer coisa que você disser agora vai ser mentira. Tudo sempre foi mentira, não foi? Ela esperou. Rezou para que ele negasse, para que ele dissesse que não, que tinha sido real, que ela não tinha sido apenas uma ferramenta. Mas Ricardo não disse nada. E foi nesse silêncio que o coração de Marina se despedaçou em 1000 pedaços. Isabela se aproximou, colocando a mão gentilmente no ombro de Marina. Marina, eu sinto muito. Eu nunca quis. A senhora não tem culpa, Marina interrompeu, limpando o rosto. A senhora nunca soube. Ele enganou as duas. Foi quando a porta da frente se abriu. Douglas, o segurança, entrou carregando alguns equipamentos para a festa. Atrás dele, mais 2 funcionárias que viriam ajudar na noite. Todos pararam ao ver a cena no salão. Marina chorando. Isabela pálida. Ricardo tenso. Carmen em posição protetora. Está tudo bem? Douglas perguntou, a mão indo instintivamente para o rádio na cintura. Está, Isabela disse. Mas sua voz traía a mentira. Ricardo estava apenas saindo. Isabela, podemos conversar em particular? Ricardo tentou, o charme voltando à voz. Por favor, deixa eu explicar. Não tem nada para explicar. Isabela cruzou os braços, e Marina viu a mulher de negócios assumir completamente. Você mentiu, para mim, para ela, provavelmente para muitas outras. E eu não faço negócios com mentirosos. Negócios? Ricardo riu. Mas o som saiu amargo. Isabela, o que temos não é negócio, é conexão, é algo real. Real? Isabela deu um passo à frente, os olhos brilhando com raiva contida. Você quer falar sobre o que é real? Real é a Marina trabalhando 12 horas por dia para sobreviver. Real é ela acreditando que finalmente tinha encontrado alguém que a amava. Real é o coração dela sendo destruído porque você a usou como degrau para chegar até mim. As palavras caíram como bombas no silêncio do salão.
Marina sentiu as pernas fraquejarem. Carmen a segurou, impedindo que ela caísse. Marina, senta aqui. Carmen guiou a amiga até o sofá. Respira. Mas Marina não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Não conseguia processar que tudo tinha sido mentira. Que ela tinha sido apenas uma peça em um jogo que não entendia. Vocês estão cometendo um erro, Ricardo disse, a voz ficando dura pela primeira vez. A máscara estava caindo completamente agora. As duas estão jogando fora algo real por causa de paranoia e insegurança. Então sai, Isabela disse simplesmente. Sai da minha casa. Agora. Ricardo olhou de Isabela para Marina. Seus olhos pararam na jovem faxineira encolhida no sofá, tremendo, chorando. Por um momento, Marina pensou ter visto algo parecido com remorso no rosto dele. Mas então ele sorriu. Aquele sorriso frio que Marina nunca tinha visto antes. Vocês vão se arrepender disso, ele disse calmamente. As duas. E então ele saiu, deixando para trás um silêncio pesado e duas mulheres com o coração destroçado. Marina não sabia quanto tempo ficou ali, sentada naquele sofá, chorando. Carmen estava ao seu lado, segurando sua mão. Isabela tinha mandado todos os funcionários embora, cancelado a festa, e agora estava sentada na poltrona em frente, o rosto entre as mãos. Eu sinto muito, Isabela finalmente falou, a voz rouca. Marina, eu sinto tanto. Se eu soubesse, como a senhora ia saber? Marina limpou o rosto tentando recuperar alguma compostura. Eu mesma não sabia. Não queria ver. Eu também não. Isabela levantou o rosto e Marina viu que a patroa também tinha chorado. Ele parecia tão genuíno, tão diferente de todos os homens que só queriam meu dinheiro. Mas ele também queria, Carmen disse suavemente. Só era mais esperto na abordagem. Isabela assentiu, passando as mãos pelo rosto. Eu ia dar acesso a ele, às minhas contas, aos meus negócios. Ele tinha me convencido de que éramos parceiros, que ele queria me ajudar a expandir meus investimentos. Marina sentiu um frio na espinha. Ele ia roubar a senhora. Ia, Isabela concordou. E provavelmente teria conseguido se não fosse por você. Se vocês duas não tivessem se encontrado hoje, eu teria caído completamente na armadilha dele. Mas eu caí, Marina sussurrou, novas lágrimas caindo. Eu caí completamente. Acreditei em tudo. Isabela se levantou e veio se sentar ao lado de Marina no sofá. Pela primeira vez não era patroa e empregada. Eram apenas duas mulheres jovens que tinham sido enganadas pelo mesmo homem. Nós duas caímos, Isabela disse gentilmente. E não é nossa culpa. Nós confiamos, acreditamos. Isso nos torna humanas, não estúpidas. Marina queria acreditar naquilo. Mas naquele momento, só conseguia se sentir a pessoa mais idiota do mundo, porque ela tinha realmente acreditado. Tinha realmente pensado que alguém como Ricardo poderia amar alguém como ela. Uma simples faxineira, sem estudo, sem dinheiro, sem nada para oferecer. Deveria ter sabido que era bom demais para ser verdade. Deveria ter escutado Carmen. Deveria ter visto os sinais, mas não viu. E agora estava pagando o preço. O pior de tudo era que uma parte dela, uma parte pequena e patética, ainda queria acreditar que tinha sido real, que em algum momento, nem que fosse só um pouquinho, Ricardo tinha sentido algo verdadeiro por ela. Mas ela sabia que estava se enganando, porque homens como Ricardo não amavam mulheres como Marina. Eles apenas as usavam e descartavam quando não precisavam mais. Uma semana havia passado desde aquele dia. Uma semana em que Marina mal conseguia dormir, mal conseguia comer, mal conseguia funcionar. Ela continuou trabalhando na mansão porque precisava do dinheiro, porque não tinha escolha, porque desistir seria admitir que Ricardo tinha vencido. Mas cada dia era uma tortura silenciosa. Isabela tinha sido gentil demais. Ofereceu folga, ofereceu ajuda, ofereceu até um aumento. Mas Marina recusou tudo. Não queria ser tratada como vítima. Não queria piedade. Queria apenas esquecer que um dia acreditou que alguém poderia amá-la de verdade. Naquela noite, Isabela estava organizando um evento beneficente na mansão. Empresários, investidores, pessoas importantes. Marina tinha se oferecido para ajudar no serviço, junto com as outras funcionárias. Qualquer coisa para manter a mente ocupada,
para não pensar nele. Ela estava na cozinha, organizando as bandejas de aperitivos, quando Carmen entrou correndo, o rosto pálido. Marina, ele está aqui. O sangue de Marina congelou. Quem? Ricardo. Carmen segurou os ombros da amiga. Ele veio com um dos investidores. Está no salão, com ela. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Não podia ser. Não podia estar acontecendo. Como ele tinha conseguido entrar? Como ele tinha a audácia de aparecer ali depois de tudo? Marina, você não precisa ir lá. Carmen segurou firme. Fica aqui na cozinha. Eu cuido de tudo. Mas Marina se soltou. Algo dentro dela, algo que ela não sabia que existia, estava acordando. Uma raiva fria. Uma determinação férrea. Não. Marina endireitou os ombros. Limpou as mãos no uniforme. Eu vou trabalhar. Eu não vou me esconder. Ela pegou uma bandeja de champanhe e caminhou até o salão. Suas mãos tremiam, mas seus passos eram firmes. Não ia dar a ele a satisfação de vê-la fugir. O salão estava elegante, cheio de gente bonita vestindo roupas caras. Marina se sentia invisível entre eles, como sempre. Apenas mais uma funcionária circulando com bebidas. Ninguém realmente a via. Até que seus olhos encontraram os dele. Ricardo estava do outro lado do salão, impecável em um terno caro que Marina sabia que ele não tinha dinheiro para comprar. Ao lado dele, uma mulher deslumbrante que ela não conhecia. E logo ali, conversando com eles, estava Isabela. Marina viu quando Ricardo percebeu sua presença. Viu o sorriso malicioso que curvou seus lábios. E soube, com uma certeza que gelou seu sangue, que ele tinha vindo ali de propósito. Não pelos negócios, não pela festa. Ele tinha vindo para terminar o que começou. Marina! A voz dele ecoou pelo salão, alto demais, teatral demais. Várias pessoas viraram para olhar. Que surpresa encontrar você aqui. Marina congelou no meio do salão, a bandeja pesando em suas mãos. Todas as conversas ao redor começaram a diminuir. As pessoas estavam prestando atenção agora. Isabela virou imediatamente, os olhos arregalados. Ricardo, por favor, não... Mas ele ignorou. Caminhou em direção a Marina com aquele sorriso que ela um dia achou charmoso e agora via pelo que realmente era. Predatório. Cruel. Vocês conhecem a Marina? Ricardo falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Ela trabalha daqui, faz faxina, serve bebidas, essas coisas. Uma menina muito... dedicada. A forma como ele disse dedicada fez o estômago de Marina revirar. Havia algo na entonação. Algo sujo. Ricardo. Isabela se aproximou, a voz baixa, mas firme. Pare com isso. Agora. Parar com o quê? Ricardo abriu os braços, fingindo inocência. Estou apenas cumprimentando uma velha amiga. Nós fomos muito próximos, não é, Marina? Muito íntimos. Marina sentiu o rosto queimar. As pessoas ao redor estavam olhando agora. Todas elas. Sussurrando, julgando. Ela não é qualquer funcionária. Ricardo continuou, circulando Marina como um predador. Marina é especial. Ela me ensinou muito sobre ambição, sobre como usar as pessoas certas para chegar onde você quer. As palavras eram como facadas. Marina queria correr, queria desaparecer, mas seus pés pareciam grudados no chão. Sabe o que é engraçado? Ricardo riu, e o som era veneno puro. Ela realmente achou que eu estava interessado nela. Uma faxineira. Pode acreditar? Como se alguém como eu fosse realmente querer alguém como ela. O salão estava em silêncio absoluto agora. Marina sentia todos os olhos sobre ela. Via a piedade nos rostos de alguns, o desprezo nos de outros, a curiosidade mórbida na maioria. Eu precisava de uma entrada nesta casa. Ricardo gesticulou ao redor. E Marina foi perfeita, tão inocente, tão desesperada por atenção, tão fácil de manipular. Bastou alguns elogios, algumas promessas vazias, e ela me abriu todas as portas. Literalmente. Marina sentiu algo quebrar dentro dela. Não era raiva, não era tristeza, era algo pior. Era vergonha. Vergonha profunda e cortante que a fazia querer morrer ali mesmo. A bandeja escorregou de suas mãos, o vidro se estilhaçando no chão de mármore. O barulho ecoou como um tiro no silêncio. Olhem para ela. Ricardo apontou, o sorriso largo.
Olhem para a carinha de vítima. Mas ela não é vítima, não. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Achava que se me ajudasse, se me desse acesso a esta casa, eu a levaria junto. Como se eu fosse querer uma faxineira como esposa. Chega! A voz de Isabela cortou o ar como um chicote. Ela estava tremendo de raiva, os olhos brilhando. Saia da minha casa, agora. Sua casa? Ricardo riu. Isabela, querida, não seja dramática. Estou apenas dizendo a verdade. Marina tentou usar o trabalho dela aqui para subir na vida através de mim. Não funcionou. E agora ela está constrangida. Mas não é minha culpa se ela foi ingênua o suficiente para achar que alguém a amaria de verdade. Marina não conseguia mais segurar. As lágrimas começaram a cair, quentes e incontroláveis. Ela estava sendo destruída ali, na frente de todos. Cada palavra de Ricardo era calculada para humilhá-la, para reduzi-la a nada. E estava funcionando. Eu te usei. Ricardo finalmente disse as palavras em voz alta, o sorriso desaparecendo para revelar frieza pura. Eu te usei como uma ferramenta descartável, e funcionou perfeitamente, porque você é exatamente o tipo de pessoa que as pessoas usam e esquecem. Invisível, insignificante, nada. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu suas pernas cederem. Ela caiu de joelhos no chão, entre os cacos de vidro, as lágrimas caindo sem controle. Não conseguia respirar, não conseguia pensar. Só conseguia sentir a dor dilacerante de cada palavra, de cada olhar, de cada sussurro ao seu redor. Você está errado. Uma voz fraca, mas firme. Todos viraram. Era Carmen saindo da cozinha, o rosto vermelho de raiva. Você está completamente errado, Carmen repetiu, caminhando até Marina e se ajoelhando ao lado da amiga. Marina não é nada do que você disse. Ela é gentil, honesta, trabalhadora. O problema não é ela. Nunca foi ela. Carmen, não se meta nisso, Ricardo advertiu. O problema é você, Carmen continuou, ajudando Marina a se levantar. Você é um manipulador, um mentiroso, um homem vazio que só sabe destruir pessoas boas porque você mesmo não tem nada de valor dentro de si. Douglas, o segurança, havia se aproximado. Outros funcionários também, formando um círculo protetor ao redor de Marina. Mas o estrago estava feito. Marina olhou ao redor, vendo os rostos das pessoas importantes, dos investidores, dos empresários, vendo como olhavam para ela. Algumas com pena, outras com desprezo. Todas com aquele olhar que dizia que ela era exatamente o que Ricardo tinha dito que era. Nada. Marina. Isabela estava na frente dela agora, as mãos segurando seu rosto gentilmente. Olha para mim. Você não é nada do que ele disse. Nada. Mas Marina não conseguia ouvir. Só conseguia ouvir as palavras de Ricardo ecoando em sua cabeça. Invisível. Insignificante. Nada. Eu quero ir embora. Marina sussurrou, a voz quebrada. Por favor, eu só quero ir embora. Então vai. Isabela limpou as lágrimas do rosto de Marina. Vai para casa. Descansa. E quando estiver pronta, volta. Porque seu lugar é aqui. E eu vou provar isso para você. Marina cambaleou em direção à saída, Carmen ao seu lado, segurando seu braço. Enquanto passava por Ricardo, ele se inclinou e sussurrou baixo o suficiente para só ela ouvir. Você nunca foi nada além de um degrau, Marina. E agora que não preciso mais de você, você voltou a ser o que sempre foi. Invisível. Marina tropeçou, mas Carmen a segurou. Elas saíram do salão, deixando para trás os sussurros, os olhares, a humilhação. Mas o que Marina não viu, o que ela não podia ver através das lágrimas, foi a expressão no rosto de Isabela. Não era pena, não era desconforto, era raiva. Raiva fria e calculada. Porque Isabela finalmente tinha visto Ricardo pelo que ele realmente era. E ela sabia que homens como ele não paravam. Ele tinha destruído Marina esta noite. E Isabela seria a próxima, a menos que ela fizesse algo a respeito primeiro. Marina não voltou no dia seguinte, nem no outro. Carmen ligava todos os dias, mas Marina mal conseguia responder. Ficava deitada na sua casa pequena, olhando para o teto, revivendo cada segundo daquela noite. Cada palavra, cada olhar, cada risada abafada dos convidados. Invisível,
insignificante, nada. As palavras de Ricardo ecoavam sem parar. E a pior parte era que uma parte dela acreditava. Sempre acreditou. Ela tinha sido idiota em pensar que alguém como ele poderia olhar para alguém como ela e ver algo além de uma ferramenta. Enquanto isso, na mansão, outro drama estava se desenrolando. Isabela estava em seu escritório particular quando Ricardo apareceu novamente. Dessa vez sem público, sem plateia. Apenas ele, com aquele sorriso calculado que ela agora reconhecia como perigoso. "Vim me desculpar", ele disse, fechando a porta atrás de si. Isabela não levantou os olhos dos papéis na mesa. "Você não é bem-vindo aqui." "Isabela, por favor." Ricardo se aproximou, a voz suave como mel envenenado. "Eu sei que exagerei na festa, mas aquela menina, ela estava espalhando mentiras sobre mim, dizendo que eu a tinha usado. Eu apenas quis deixar claro a verdade." "A verdade?" Isabela finalmente olhou para ele e seus olhos eram gelo puro. "A verdade é que você manipulou uma mulher inocente para ter acesso a esta casa. A verdade é que você é um mentiroso. Não é assim." Ricardo suspirou, se sentando na cadeira em frente à mesa sem ser convidado. "Isabela, você me conhece. Você sabe quem eu realmente sou. Tudo aquilo com a Marina foi antes de te conhecer. Antes de perceber o que realmente importa. E o que importa?" Isabela cruzou os braços. "Você." Ricardo se inclinou para a frente, os olhos fixos nela com intensidade fabricada. "Você é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Inteligente, forte, independente. É por isso que vim aqui hoje. Para te pedir uma chance de provar que meus sentimentos por você são reais." Isabela queria rir, ou gritar, ou ambos. Mas em vez disso, ela manteve o rosto neutro. Porque nas últimas semanas, desde aquele primeiro encontro na mansão, Isabela tinha feito sua lição de casa. Tinha contratado investigadores particulares. Tinha descoberto coisas sobre Ricardo que o fariam empalidecer se soubesse. Golpes anteriores, mulheres que ele tinha enganado, contas bancárias esvaziadas. Um rastro de corações partidos e fortunas roubadas que se estendia por 3 estados. Ricardo não era apenas um mentiroso, era um criminoso profissional. E Isabela tinha evidências de tudo. Mas ela não disse nada. Não ainda. Porque Ricardo precisava se sentir seguro. Precisava acreditar que estava vencendo. Só então ele cometeria o erro que ela estava esperando. "Ricardo", Isabela começou, escolhendo cada palavra cuidadosamente. "Se eu te der uma chance, você precisa ser completamente honesto comigo. Sobre tudo." Os olhos dele brilharam. "Qualquer coisa. Pergunta. Por que você realmente veio aqui? Para esta casa? Naquele primeiro dia?" Isabela viu a hesitação mínima antes dele responder. "Eu disse. Conheci a Marina, começamos a conversar. Ela mencionou onde trabalhava. Eu fiquei curioso. Curioso sobre o quê? Sobre você." Ricardo sorriu. "Marina falava tanto de você. Da jovem empresária incrível, das empresas que você comanda. Eu queria conhecer essa mulher fascinante. Mentiras. Todas mentiras bem ensaiadas." "E agora?" Isabela perguntou. "O que você quer agora?" Ricardo se levantou, rodeou a mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. O gesto era teatral, romântico. Exatamente o tipo de coisa que funcionaria com alguém mais ingênuo. "Eu quero estar com você", ele disse pegando a mão dela. "Quero te ajudar com seus negócios. Quero ser seu parceiro. Em tudo. Parceiro. A palavra-chave." "Você tem experiência em negócios?" Isabela perguntou, fingindo consideração. "Tenho." Ricardo assentiu entusiasmado. "Trabalhei com investimentos, com empresas. Posso te ajudar a expandir, a diversificar. Juntos podemos triplicar seu patrimônio." Isabela sabia exatamente o que viria a seguir. Ele pediria acesso, às contas, aos investimentos, aos contatos. E então, quando tivesse tudo o que precisava, desapareceria, como tinha feito com tantas outras. Mas dessa vez seria diferente. "Preciso pensar", Isabela disse, finalmente retirando sua mão. "É muita coisa. Depois do que aconteceu com a Marina..." "Esqueça a Marina." Ricardo se levantou, e por um segundo, Isabela viu raiva genuína cruzar seu rosto. "Ela é irrelevante. Sempre foi.
Isso é sobre nós, sobre nosso futuro. Me dê alguns dias, Isabela insistiu, para processar tudo. Ricardo hesitou, mas então sorriu. Claro, quanto tempo precisar. Mas, Isabela, não demora muito. Oportunidades como esta não aparecem sempre. Era uma ameaça velada. Sutil, mas clara. Ele saiu, e Isabela finalmente permitiu que a máscara caísse. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva. Como ele tinha ousado? Como ele podia estar tão confiante depois de destruir Marina daquela forma? Ela pegou o telefone e ligou para Juliano, seu advogado de confiança. Preciso que você acelere a investigação. Ela disse assim que ele atendeu. E quero uma reunião com a Marina. Hoje. Naquela tarde, Carmen conseguiu convencer Marina a sair da cama e ir até a mansão. Marina estava irreconhecível. O rosto pálido, os olhos inchados de tanto chorar, o corpo encolhido como se tentasse desaparecer. Eu não devia ter vindo, Marina sussurrou quando entraram pela porta lateral. Não posso ver aquelas pessoas novamente, não posso. Você não vai ver ninguém, Isabela disse aparecendo na entrada. É só nós três, e tem alguém que eu quero que você conheça. Juliano estava esperando no escritório, rodeado de pastas e documentos. Quando Marina entrou, ele se levantou e estendeu a mão. Marina, meu nome é Juliano, sou advogado da Isabela. E depois de ouvir o que aconteceu com você, decidi investigar Ricardo de forma mais profunda. Marina mal apertou sua mão. Estava entorpecida, funcionando no automático. Senta, por favor. Juliano indicou uma cadeira. Marina se sentou mecanicamente, Carmen ao seu lado. Marina! Isabela se ajoelhou na frente dela, forçando a jovem a encontrar seus olhos. Você não foi a primeira. E se a gente não fizer nada, não vai ser a última. Juliano começou a espalhar fotos e documentos sobre a mesa. Marina olhou sem realmente ver no início. Mas então algo chamou sua atenção. Uma foto de Ricardo com outra mulher. Mais velha, bem vestida, sorrindo para a câmera ao lado dele. Esta é Patrícia, Juliano explicou. Ela era empresária em outro estado. Ricardo a conheceu há 2 anos. Disse que a amava. Casaram. 3 meses depois, a conta bancária dela estava vazia e ele tinha desaparecido. Ela perdeu tudo. A empresa. A casa. Tudo. Marina sentiu algo apertar em seu peito. Outra foto. Esta é Renata, herdeira de uma fortuna familiar. Ricardo a seduziu, convenceu ela a investir em um negócio dele. R$500 mil sumiu em uma semana. Mais fotos, mais mulheres, mais histórias. Todas seguindo o mesmo padrão. Ricardo aparecia, conquistava, ganhava confiança, roubava, desaparecia. Ele fez isso com todas elas, Marina sussurrou, as mãos tremendo ao tocar as fotos. Todas. Sim, Juliano assentiu. E cada uma delas se sentiu exatamente como você está se sentindo agora. Usada, descartada, insignificante. Mas elas não eram insignificantes, Isabela disse firmemente. E você também não é. Vocês foram vítimas de um criminoso profissional. Isso não diminui vocês, diminui ele. Marina queria acreditar, mas era difícil. Tão difícil. Por que você está me mostrando isso? Marina finalmente perguntou a voz rouca. Porque ele voltou, Isabela disse. Ontem, me pedindo uma segunda chance, dizendo que quer ser meu parceiro nos negócios, que quer me ajudar a expandir meus investimentos. Marina sentiu o sangue gelar. Ele vai roubar de você. Eu sei, Isabela assentiu. Mas desta vez nós vamos estar prontas, e é por isso que eu preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Marina balançou a cabeça. Eu não posso fazer nada. Eu sou apenas... Você é a única pessoa que ele subestimou completamente, Isabela interrompeu. Ele te destruiu naquela festa porque queria ter certeza de que você nunca seria uma ameaça. Queria que você desaparecesse. Que ficasse em casa, chorando, acreditando que não vale nada. Marina encolheu porque era exatamente o que estava fazendo. Mas o que ele não sabe, Isabela continuou, é que eu não acredito nisso. Eu sei quem você é. Eu sei o quanto você é forte. E eu sei que se alguém pode nos ajudar a expor ele, é você. Como? Marina sussurrou. Como eu posso ajudar? Juliano se inclinou para a frente. Ricardo está prestes a fazer sua jogada final comigo. Ele vai pedir acesso às contas de Isabela,
aos investimentos. E quando fizer isso, vamos ter ele. Mas precisamos de alguém que ele não vai suspeitar. Alguém que ele acha que está quebrada demais para reagir. Marina olhou de Isabela para Juliano, para Carmen. Todos esperando, todos acreditando que ela podia fazer algo importante. Ele disse que eu era invisível, Marina murmurou. Então, use isso, Isabela disse. Seja invisível. Seja a pessoa que ele nunca vai esperar que o derrube. Marina ficou em silêncio por um longo momento, sentindo algo crescer dentro dela. Não era raiva, não era vingança, era algo diferente, algo mais forte. Era propósito. O que você precisa que eu faça? Marina perguntou, e pela primeira vez em dias, sua voz soou firme. Isabela sorriu. Primeiro, você volta a trabalhar aqui. Normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ricardo vai achar que você está derrotada, que ele venceu. E então? Marina perguntou. Então, Juliano abriu uma pasta diferente. Você vai nos ajudar a documentar tudo. Cada conversa, cada movimento, cada mentira. E quando ele finalmente tentar roubar de Isabela, nós vamos estar prontos. Com evidências, com provas, com tudo que a polícia precisa para prendê-lo. Marina olhou para as fotos das outras mulheres